Fala galera, eu sou o Júlio de Lima, sou especialista na área de testes de software, especialista também em docência no ensino superior e sou mestre em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E dentro dessa nossa aula de hoje a gente vai discutir sobre uma técnica essencial para identificar o que testar em um determinado software. Essa aula é super importante para você que já atua na área de testes de software e que hoje em dia acaba por identificar o que vai ser testado com base apenas na sua cognição. Você vai lá na sua interpretação, vamos dizer assim. Se você hoje só depende da interpretação do texto para identificar o que testar, essa aula é para você. Por quê? Porque você vai entender uma forma estruturada de como identificar o que testar. E para você que está entrando para a área de teste de software ou que quer entrar para a área de teste de software, essa aula vai servir para você, porque essa aula vai ajudar você a entender um pouco mais sobre como é o processo estruturado de identificar o que testar. Olha só que bacana. Então, hoje essa aula serve tanto para quem já trabalha na área, para quem ainda não trabalha na área. Eu vou dizer uma coisa para você, viu? A técnica que a gente vai aprender hoje é uma técnica que é definitivamente a técnica mais conhecida na área de testes de software. Todo mundo sabe o nome dela, mas pouquíssimas pessoas sabem implementar na prática. Qual que é a diferença, Júlio, aqui de implementar na prática e de apenas conhecer sobre essa técnica? Bom, conhecer sobre a técnica é você ouvir falar o nome da técnica e você saber descrever o que é a técnica. Agora, a prática é diferente. A prática é quando você olha para um determinado software e você consegue aplicar aquilo. Prática é quando você aplica aquilo todos os dias dentro do seu dia a dia, de uma forma que você, quando for explicar, você saiba dizer mais do que apenas a descrição daquela determinada técnica, mas que você saiba realmente resolver um problema utilizando ela. Essa é a diferença entre apenas o conhecimento teórico e realmente a prática. Bacana, né? Bom, para que a gente possa setar a base aqui da nossa discussão de hoje, é importante que você entenda um passo antes, que é o passo de como é que você, como sendo alguém que trabalha na área de testes de software, demonstra, né, aquele trabalho que você desempenha. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria convidar vocês a pensar. Pensa assim, ó, como é que uma pessoa, um profissional hoje da área, né, demonstra que, puxa, ele é profissional naquilo que faz? Vamos pensar assim num médico, né? Como é que um médico demonstra para as pessoas que estão ao seu redor que ele realmente ou que ela é realmente um profissional naquela área que ele ou ela desempenha? Bom, um médico, ele geralmente tem um linguajar técnico, não é assim? Então, ao invés de falar assim, esse machucadinho que você fez aí não vai gerar problema nenhum. Não. Ele fala com linguajar técnico, né? Como que ele falaria? Ele falaria algo assim: a lesão parece benigna, mas precisaremos realizar mais exames para confirmar o diagnóstico. Não é assim? E aí, quando você ouve essa terminologia técnica, você fala: caraca, parece, pelo menos parece, né? Porque você vai saber depois se realmente conseguir identificar que aquele diagnóstico foi satisfatório. Mas já no primeiro momento, quando você está conversando com aquele médico, você já fala, puxa, parece que entende sobre algo. Por quê? Porque não está usando com você um linguajar ou poucos fundamentos, sabe? As coisas que eles estão te falando estão relacionadas mesmo, né? Umas com as outras. E como seria um advogado, né, demonstrando ali o seu profissionalismo dentro da sua atuação? Ele falaria assim: de acordo com o artigo 157 do Código Penal, roubo é quando há violência ou grave ameaça à pessoa. Aí você fala, caraca, velho, esse advogado realmente conhece, ó, puxou ali, então, um artigo 157 da súmula não sei o quê, e puxa, caraca, quer dizer, essa pessoa, aparentemente, ela entende sobre aquilo que está falando, estudou profundamente sobre aquilo para estar aqui, né,
né, batendo esse papo, conversando comigo, certo? E como que um teólogo faria isso? Bom, o teólogo diria assim: a escatologia é o ramo da teologia que estuda o fim dos tempos e o destino final da humanidade. Você falaria: caraca, eu achava que teologia era só sobre ler a Bíblia. Puxa, mas tem alguma ciência, algum estudo que existe por debaixo disso, e essa pessoa que está aqui na minha frente, ela sabe sobre o que está falando, não é? E como que um engenheiro falaria? Talvez ele diria assim: a estrutura suportará a carga máxima prevista sem sofrer deformações permanentes. Puxa, caraca, cara. Às vezes até a gente não entende muito bem do que se trata, né? Mas a gente entende pelo linguajar que a pessoa, em teoria, ela domina um determinado termo, né? E o programador, como seria? O código foi refatorado para melhorar a legibilidade e reduzir a complexidade. Para quem é programador, sabe que essa frase que eu acabei de falar, ela realmente é uma frase que faz sentido. Por quê? Porque realmente a refatoração ajuda, né? Quanto a esses dois pontos aqui, que é a legibilidade e a complexidade. Estão entendendo o que eu quero dizer? Agora, o que acontece quando a gente chega para um analista de testes de qualidade de software? Bem, na maioria das vezes, a conversa ela vai para um rumo onde aquele profissional, aquela profissional vai começar a tentar explicar o porquê que ele ou ela definiu o que iria testar, e o que você vê de argumentos na conversa, o que você vê de argumentos na fala é o acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, na minha visão, no meu entendimento, sabe? A forma de comunicação é uma forma de comunicação que acaba sendo rasa, tipo, muito rasa, cara. Muito superficial, baseada em achismo. E essa ausência da ciência é o que gera desvalorização. Olha só que loucura. Porque quando você chega no médico e o médico está falando com você de maneira técnica, você sente que ele realmente estudou sobre aquilo. E aí, quando ele fala para você que o valor da consulta é R$500, enquanto tem um outro na esquina que fala de maneira não técnica e está cobrando 200, você fala: mas caraca, velho. É claro, tem várias outras coisas que eu preciso identificar, mas, puxa, o linguajar técnico já trouxe para mim aquela noção de que existe um fundamento melhor. Agora, quando você chega para conversar com o testador e o líder dele vai lá e fala assim: olha, como é que você identificou aqui o que você iria testar? Ele fala: eu li aqui o requisito, achei que era isso, escrevi aqui e é isso. Eu sou QA, eu sei do que eu estou falando. Eu sou testador, eu entendo do que eu estou falando. Mas com base em quê? Não, isso daí é o seguinte: dentro da área de teste de software, até tem uns estudos que a gente tem que fazer, mas é só para passar na certificação. A gente não usa isso na prática, não. Então você reduz, você diminui a ciência que tem por detrás do seu papel, e isso faz com que as empresas, os líderes e as pessoas que estão ao seu redor comecem cada vez mais a reduzir o valor do seu papel, o valor que você agrega para o time. E talvez até esse momento você não tivesse pensado nisso, mas agora você já entende por quê. Né? Tá lá numa reunião, tá todo mundo falando lá sobre o linguajar técnico, os termos técnicos da sua profissão, e você tá lá falando de achismo. Como você vai conseguir ser valorizado? Como você vai conseguir, sabe, ganhar o respeito das pessoas que estão ao seu redor quanto ao profissionalismo daquilo que você desempenha? E como que você busca esse profissionalismo? Você estuda, você busca, você entende, você testa, você explora, você experimenta. Estão entendendo? É assim que você faz para conseguir ser mais profissional dentro do seu papel. Uma coisa é certa: um profissional dentro da área de testes sabe utilizar das técnicas e das estratégias ao seu favor, para favorecer o profissionalismo que ele desempenha dentro da sua profissão. E é sobre isso a aula de hoje, né? A gente vai aprender uma de diversas técnicas existentes na área de teste de software que você, como um testador profissional, não um testador amador, precisa conhecer para conseguir, então,
né? É trazer esse profissionalismo para dentro da sua profissão. Só uma coisa interessante aqui para vocês, né? Muitos de vocês devem conhecer o ChatGPT, né? Pois é, essa imagem que vocês veem aqui foi uma imagem criada por inteligência artificial também, mas foi criada pelo irmão do ChatGPT, que é o DALL-E. Então, depois vocês pesquisam lá, vocês vão ver que tem uma forma de você criar imagens também a partir de um texto. Então, você pede para a ferramenta criar uma imagem para você e ela cria. Esse daqui, eu pedi para o DALL-E criar uma imagem, né, de alguém que estava com uma dificuldade de responder uma determinada dúvida, e ele criou uma série de imagens. Essa daqui é uma delas, né? Ainda há algumas deformações, mas, puxa, muito bacana, né? Só um item aqui de curiosidade para vocês. Legal. A pergunta que eu faço para vocês agora é assim: como que você identifica o que você vai testar? Digamos que você está dentro de uma empresa ou que você está participando de um processo seletivo e alguém falou assim para você: olha, eu quero que você teste, né, essa funcionalidade aqui. Como que você define o que você vai testar? Tem muita gente que fala assim: ah, Júlio, eu leio o conteúdo e meu cérebro me ajuda a pensar em algumas situações a testar. Beleza, é algo que eu, como sendo testador profissional, faço. Mas eu não conto apenas com isso. Por quê? Porque tem uma série de técnicas que eu posso usar para me ajudar a identificar o que testar. E tem técnicas que são técnicas base para outras técnicas. Então, tem uma técnica que eu uso, por exemplo, e que eu preciso executar ela primeiro para depois poder utilizar outras técnicas com base no resultado que ela me propôs. Estão entendendo? A questão aqui é, quando a gente fala sobre identificar o que testar, tem uma forma que é uma forma mais freestyle, que é quando você vai lá e você, sabe, com base na sua cognição, na interpretação do texto e etc., você define o que é que você vai testar. E tem uma forma que ela é mais estruturada, que é quando você usa de uma técnica ou de uma estratégia para te ajudar a fazer isso, certo? E hoje vocês vão aprender alguns segredos, inclusive. Então, para quem já atua na área de teste de software, fica comigo, porque você precisa entender também os segredos que existem por detrás de uma técnica, que é a técnica chamada partição de equivalência. A técnica partição de equivalência é uma técnica essencial e que é muito comum dentro que pode ser usada de maneira muito comum dentro das suas atividades, como sendo alguém que testa softwares, e que muitas pessoas só aprenderam com base no conhecimento teórico, mas que não entenderam algumas nuances da aplicação prática. Hoje a gente vai falar sobre algumas dicas sobre ela, e você vai aprender algumas coisinhas que talvez você não entendeu, não conseguiu pegar na primeira vez que você estudou sobre essa técnica, ok? Essa é a ideia hoje. É para que você, tanto você que está querendo entrar para a área de teste de software, quanto você que já atua na área de teste de software, descubra algumas coisas que são super importantes dentro do uso dessa técnica. Bem, vamos imaginar aqui que eu tenho uma regra de negócio. E aqui está a nossa o primeiro item, assim, a primeira dica que eu posso dar para vocês, e que muitas vezes não está explícito quando a gente fala dessa técnica, que é a partição de equivalência. Partição de equivalência é para ser aplicada em regras de negócio, não é para ser aplicada em telas, ok? A partição de equivalência é para ser aplicada em uma regra de negócio, não é para ser aplicada na tela. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, quando a gente vai usar a partição de equivalência, a fonte do que eu vou usar para aplicar a técnica não é o que está na tela ou o que está em um combo box, por exemplo, uma caixinha onde eu posso ver os valores. Não. O que vai ser a fonte do conhecimento para que eu aplique a técnica é uma regra de negócio que pode ser descrita de uma maneira textual, como você está vendo aqui agora. Valores podem ser transferidos entre contas. O sistema não deve permitir valores maiores que 5.000. Essa é a regra de negócio. A questão é que, quando eu tenho uma regra de negócio como essa, muitas vezes a regra pode vir acompanhada de uma tela. Então, vem a regra de negócio de um lado, vem a tela do outro. E na tela tem lá alguns elementos gráficos, certo? Para demonstrar como a tela funciona. Só que, para a partição de equivalência, eu não uso a tela, eu uso a regra em si, ok? E aqui já fica mais uma dica para vocês, que é a seguinte:
Muitas vezes a gente olha para uma regra de negócios e ela não está assim, ó, pequenininha e bonitinha do jeito que está aqui. Muitas vezes a regra de negócio ela vem composta de um documento com muitas regras. Onde que eu aplico a partição de equivalência? Eu aplico a partição de equivalência em um pedaço da regra, que é um pedaço que faz sentido para aquela determinada análise, para aquela determinada aplicação da técnica, ok? Agora sim, pode acontecer dentro do seu ambiente, do seu dia a dia, que, puxa, não existe algum lugar dentro dos sistemas lá que vocês têm para gerenciamento das demandas, um lugar escrito aí a regra de negócio. Né? Pode ser que não está escrito. Mas você conversa com um analista de negócio ou com um PO, né? Para quem é novo aqui na área, saiba que analista de negócio ou PO são pessoas que geralmente estão né, relacionados a atividades de definição de regra. Então você conversa com um PO ou com um analista de negócios e fala assim, ô PO ou analista de negócios, me fala uma coisa, tem alguma regra que está vinculada à transferência de valores para a nossa aplicação? E eles falam assim, tem sim, Júlio. Existe uma regra. Anota aí. A regra é: valores podem ser transferidos entre contas e o sistema não deve permitir valores maiores que 5.000. Pronto, você já tem ali. Por mais que não esteja escrito, né, ainda assim você conseguiu ter acesso àquela determinada informação. Certo? Regra de negócio. Agora sim, quando a gente olha para essa regra de negócio, você tem que, ao olhar para ela, começar a pensar em quais são os testes que você gostaria de fazer para essa regra, certo? Você tem que identificar o que testar. E aqui a gente chega bem na raiz aqui desse nosso tema de hoje. Como que eu identifico o que testar, dado que eu tenho acesso a esse requisito? Você tem que pensar assim. Bom, tem várias formas de fazer isso, certo? Primeira forma é eu leio esse requisito e com base, né, no meu instinto curioso, né, do ser humano, eu começo a pensar o que vai acontecer se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, e se eu fizer aquilo outro, e você começa a pensar aqui em quais são as possibilidades. Mas o que acontece se esse valor que eu transferi não for maior que 5.000? E se não for maior que 5.000? E se for igual a 5.000? Você pode ter ideias do que testar. Não é assim que funciona? Você lê o requisito e você começa a pensar em quais são as regras ou em quais são os testes que você poderia fazer para analisar se esse requisito foi implementado da forma correta. Ok? Só que o que acontece? Acontece que, se eu, Júlio, que sou um testador experiente, olho para essa regra, eu vou pensar em 5 testes. Mas um outro testador, que é um testador mais iniciante, talvez pela sua falta de experiência, ele vai lá e pensa em 2 testes. Pode ser que um outro testador, ele olha para aquilo e ele, sei lá, por mais que ele tenha muita experiência, muitos anos de carreira, ele ainda assim não é muito curioso, sabe? Então ele pensa apenas em um teste. Estão entendendo o que eu quero dizer? É algo variável aqui, desestruturado. Por quê? Porque a gente está dependendo apenas da nossa compreensão, né? Da nossa interpretação de texto e do nosso poder cognitivo de pensar no que testar. Por que isso? Porque cada pessoa tem o seu jeitinho de compreender o rolê. Cada pessoa tem o seu jeitinho de pensar no que testar. Cada pessoa tem fatores culturais, experiências pessoais que levaram elas a pensar em o que testar de uma forma diferente. O que técnicas tentam fazer? Anotem isso, porque isso provavelmente não está escrito nos sílabos. O que técnicas te ajudam a fazer? Elas te ajudam a você conseguir remover o fator de empirismo que tem na escolha dos testes a fazer. Ele tenta remover o empirismo que tem na escolha dos testes a fazer. E o que ele faz no lugar? Ele vai lá e te ajuda a ser mais sistemático. Você começa a ter, quando você passa a usar técnicas, você passa a ter um método
de como escolher o que testar. Você fala, caraca, Júlio, isso é muito louco, mano. Então quer dizer que eu posso usar uma técnica e identificar que lá tem 3 testes a fazer, e aí se o meu amigo do lado, que tem mais experiência que eu, usar a mesma técnica, ele vai encontrar os mesmos testes, a mesma quantidade de testes que eu encontrei? Eu falo, é isso. Por quê? Porque técnicas de teste tentam remover esse fator do achismo ou do, na minha opinião, na minha visão, na minha concepção, na minha humilde opinião, para tentar trazer um pouco mais de um fator sistemático no rolê. Então, o que acontece? Cada técnica tem um algoritmo por detrás dela de como que você aplica aquilo. Por exemplo, qual que é o algoritmo da sua avó de fazer bolo de chocolate? Vamos fazer diferente. Qual que é o algoritmo da sua avó de como fazer bolo de cenoura com cobertura de chocolate? Você fala, pô, Júlio, o algoritmo da minha avó, mano, é assim, ó, pega lá farinha, pega lá ovos, pega lá 2 cenouras, pode ser 3? Não, 2 cenouras, pode ser 5? Não! 2 cenouras, cara, 2 cenouras, você anotou? 2 cenouras. Aí vai lá e bate tudo isso, entendeu? Bateu, ótimo. Vê se o próximo passo, vê se a consistência tá assim, assim, assado. E depois vai lá e unta a assadeira e joga lá dentro a massa, sabe? Aquece o forno lá nos 150 graus, coloca lá dentro e deixa por 30 minutos. Pode ser 40? Não, tem que ser 30. Pode ser 20? Tem que ser 30. Você não tá vendo aqui no algoritmo? A técnica de teste é a mesma coisa. Tem um algoritmo. Tem um passo a passo a seguir. E quando a gente fala de partição de equivalência, tem um algoritmo a seguir também. É claro, é uma técnica. Estão entendendo o que eu quero dizer? Agora, aplicar a técnica significa usar o algoritmo. Decorar como aplica a técnica significa decorar o algoritmo e praticar o algoritmo. Muitas pessoas que estudam para a certificação CTFL, por exemplo, leem o sílabus e lá vem a descrição e uma raspinha de um algoritmo da técnica. Aí eles leem, aí eles fazem lá alguns exercícios com idade, certo? Com idade de alguém. Veja lá para você ver. Vai perguntar para qualquer pessoa que fez a prova CTFL. Todo mundo vai falar, eu lembro de um exercício de idade. Se é menor do que 12, é criança. Se é entre 12 e 18, é adolescente. Se é maior que 18, é adulto. É assim que funciona, não é? Quem nunca fez isso? Beleza. Aí quando você chega para a prática do dia a dia, não consegue. Por quê? Porque as coisas lá estão meio confusas, não estão iguais ao que estava na preparação para a certificação. E como você não estudou o algoritmo, e como você não praticou o negócio, fica muito difícil de você usar. Daí sabe o que acontece? As pessoas, quando eu pergunto assim, você usa partição de equivalência no seu dia? A pessoa fala assim, eu conheço, me explica. Não, eu só estudei para certificação. E no seu dia você não usa? Não uso não, achei que era só para literatura. Não é, cara. É o dia a dia para você conseguir demonstrar a ciência que tem por detrás do seu papel. Para você sair daquele testador que só acha, vai passar daquele testador que sabe falar tecnicamente do seu trabalho, que sabe aplicar tecnicamente aquilo que você conhece. Entende a diferença? Agora, eu sempre falo para vocês que eu tenho lá centenas de alunos que alavancaram suas carreiras. Que 6 a cada 10 dos meus alunos alavancam suas carreiras. E aí as pessoas perguntam assim, Júlio, mas por quê? O que se ensina de diferente? Eu ensino para eles como eles serem profissionais mais técnicos. E sendo mais técnicos, eles se destacam dentro do seu dia a dia. Eu ensino eles a se posicionarem de maneira mais técnica, para que eles consigam demonstrar para as pessoas ao seu redor o seu valor. Eu ensino para eles como que eles demonstram os conhecimentos que eles têm. Eu ensino para eles como que eles participam ativamente do dia a dia das suas empresas, que eles se posicionem de maneira mais técnica. Eu ensino para eles resolver problemas complexos, eu ensino para eles colocar os conhecimentos em prática, eu ensino para eles construir network, dar visibilidade quanto àquilo que eles fazem. E aí o que acontece? Ele se destaca, ele alavanca. Ele vai para uma entrevista, ele se destaca, ele alavanca.
Ele vai para alguma, sei lá, para algum tipo de apresentação, um desafio que tem dentro da empresa dele, ele se destaca e alavanca. Por quê? Porque tem uma mentalidade diferente. E eu sei que é difícil para você que está aí do outro lado ouvir que você tem que estudar, e quando você vai procurar sobre materiais, você vê material que é meia boca, entendeu? Por isso que sempre nas aulas que eu trago para vocês aqui, eu tenho que deixar as coisas bem mastigadinhas, cara. Eu uso tudo aquilo que eu aprendi na docência no ensino superior, na minha carreira, com as pessoas que eu conheço, com os alunos que eu já ajudei, com os livros que eu já li. Pego tudo isso, tenho que deixar bem mastigadinho para que você vá lá e saiba. Cara, entendi agora sobre aquilo que eu deveria saber sobre a minha profissão. Se tornando um profissional em teste de software, um profissional em teste de software, você se destaca perante a amadores em teste de software. Porque existe os dois, entendeu? Então é mais ou menos nessa linha, tá bom? E uma coisa que eu sempre falo e que as pessoas às vezes não entendem é assim, tem um montão de gente que é super sênior na área de teste de software. Mas quando você vai perguntar para eles como que aplica as técnicas ou as estratégias, ou como explica aquilo que ele tomou de decisão, não sabe. Já tem 7 anos na área, mas não sabe. Aí chega alguém que tem menos tempo de experiência na área e que conhece, aplica, e isso faz com que o trabalho dele seja mais profissional, ele consegue se destacar na frente de plenos e sêniors. Por que isso? Porque teve aquele momentum de preparação dos profissionais na área de teste de software, muitas vezes não levou em consideração explicar fundamentos, mas focou em encontrar defeito apenas. Eu vou entrar para a área de teste. O que eu tenho que aprender? Encontra defeito, automatiza testes. Aí encontra defeito, automatiza testes. E encontra defeito, automatiza testes. E a pessoa está lá, encontrando defeito, automatizando testes. Encontrando defeito, automatizando testes. Quando chega para mim, eu pego e falo assim, quer se destacar na área? Quero. Entenda seu papel. Primeira coisa, cara, entenda seu papel. E como que ele se relaciona com processos, com os mais diferentes processos. Aprenda a se posicionar. Aprenda a falar tecnicamente do seu papel. Aprenda a usar as técnicas e estratégias que tem parte do seu papel. Sabe todos os livros que vocês acabam vendo aqui, às vezes, na minha prateleira? Livros de teste? São só alguns deles. Sabe as centenas de artigos que existem hoje em dia, artigos científicos sobre teste de software? Todos eles ensinam uma coisa. O meu papel não é trivial. Se fosse trivial, teria um livro só de teste de software. Se fosse trivial, teria só 5 artigos, cara, de teste. Não é isso. Tem centenas de livros de teste. Tem centenas de artigos, centenas de milhares de artigos científicos sobre teste de software. Tem centenas de milhares de conteúdos que estão distribuídos aí pela internet. E quando você chega para conversar com alguém que testa software, e a pessoa olha para você e fala, eu acho... Puxa, cara. Como assim? Eu acho. Não, tem que ter um porquê. Aquilo que você desenvolve, aquilo que você escolhe para testar tem que ter um motivo, cara. Tem que ter alguma coisa que você se fundamentou para pensar naquilo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então é aí que você vê o destaque de uma pessoa e da outra. Então, se até hoje você tinha dúvida do porquê as pessoas que têm seguido o método conseguem alavancar, hoje já está claro para você. Elas sabem se posicionar e sabem conversar sobre o seu papel de maneira técnica, profunda e científica. E essa técnica que a gente vai ver hoje é uma técnica das diversas que eu ensino dentro do meu método. Uma técnica. E é uma técnica que ela é super básica na sua aplicação, mas que ela é super importante porque ela é fundamento para muitas outras. Vamos para o algoritmo. Primeiro passo do algoritmo. Identifique as entradas contidas na regra de negócio. Funciona assim. Quando a gente fala de entradas, a gente está falando de informações que o usuário vai informar ao sistema quando o sistema estiver pronto. Então, vou repetir. O que é uma entrada? É uma informação que eu, como usuário, vou ter que dar ao software quando eu estiver usando esse software lá no futuro. Por que lá no futuro? Porque uma regra de negócios é um texto que é escrito antes mesmo do software estar pronto.
O software nem existe ainda, eu já tenho a regra de negócio. Se eu já tenho a regra de negócio, eu já posso pensar no que testar. Certo? Só que o passo 1 é, olha para o requisito, identifica apenas as entradas. Então eu nem vou pedir para vocês digitarem. Eu quero que vocês só olhem para esse texto e pensem assim, quais são as entradas? Quais são as entradas que eu tenho nesse texto? Não precisa digitar, só pensa. Quais são as entradas que eu, como usuário, daria para esse requisito quando ele tivesse implementado? Isso é o passo 1. Ok? Esse é o passo 1. E aí, dando aqui a resposta para vocês, desse nosso primeiro passo a ser executado, o que eu teria é valores e contas. Esses dois são as duas entradas que eu, ser humano, daria ao software quando eu estivesse usando um software que implementa esse nosso requisito aqui. Ok? Esses dois. Por quê? Porque para que eu possa utilizar um software e ele cair dentro dessa regra, valores e contas precisam ser informados. Não é assim? Né? Valores e contas fazem parte das minhas entradas. Aí, dias atrás, eu descobri um negócio fantástico. Que é assim, para que a pessoa possa identificar quais são as entradas, ela precisa ter algumas habilidades de leitura, compreensão, interpretação do texto, para conseguir identificar quais são entradas e quais são saídas. A maioria das pessoas que não usa a partição de equivalência, não usa porque não tem essa facilidade de conseguir identificar as entradas que estão dentro de um texto. Ok? Não tem. E aí, então, você precisa praticar isso. Por quê? Você vai precisar olhar para o texto, né? Fazer uma análise sintática do texto, análise semântica do texto. Aqui eu estou falando sobre gramática, né? Para que você consiga identificar quais são as coisas que tem de entrada aqui dentro dele. E aí, identificando as entradas, você também vai precisar pensar em quais são, né? Quais são as restrições que estão relacionadas a cada uma das entradas. Esse daqui vai ser um próximo passo, tá bom? Mas pensa aqui primeiro que você precisa identificar quais são as entradas que o usuário vai dar para esse determinado requisito. Então, o usuário vai ter que fornecer os valores e vai ter que fornecer quais são as contas que vão ser utilizadas como conta origem e conta destino, certo? E olha só o que vai acontecer aqui depois. O sistema não deve permitir valores, né, maiores do que R$5.000. Não pode permitir valores maiores que R$5.000. Agora eu te pergunto o seguinte. A questão aqui a gente tem que pensar nessas entradas, né? Você tem que olhar para as entradas e falar quais dessas entradas vão influenciar diretamente essa questão da tomada de decisão do sistema quanto ao permitir ou não dos valores. Vamos tentar pensar. Se eu colocar um valor 100 aqui para o valor, o sistema vai usar esse valor 100 para decidir se permite ou não a transferência daquele determinado valor? A resposta é sim. Por quê? Porque essa nossa regra de negócio está falando especificamente, exclusivamente sobre a transferência dos valores, tendo um limitador, um fator limitador. Certo? Então, o meu teste, na verdade, aqui, já fica até mais claro para mim agora. O meu teste é para descobrir se os limites são, né, atingíveis. Ou se a limitação do valor da transferência funciona com sucesso. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Se eu colocar uma conta número 123, vai influenciar alguma coisa no valor, nessa regra aqui dos valores maiores que 5.000? A resposta é não. Por quê? Porque a regra aqui dessa regra de negócio está relacionada exclusivamente ao valor imputado. As contas aqui, de origem ou de destino, pouco importa para esse pedaço do requisito. Para esse pedaço do requisito, por mais que conta seja uma entrada, pouco importa aqui. Por quê? Porque o requisito está levando em consideração especificamente os valores. Ok? Então, além de identificar quais são aqui as entradas,
você também tem que pensar, essas entradas aqui, elas são importantes para mim? Olha, valor é importante para que eu possa validar essa regra de negócio, mas contas não. Ótimo. Então, o meu foco é onde? Valores. Certo? Esse primeiro passo, ele é extremamente importante para que você consiga aplicar essa técnica de uma maneira satisfatória. Se você não encontra corretamente quais são as entradas, fica muito difícil de você continuar a utilização dela, ok? Vamos para o passo 2. Passo 2 é você identificar quais são as restrições relacionadas a cada entrada. E aqui a gente está falando assim, se eu vou focar apenas em valores, eu ignoro contas por hora. Pensa apenas em valores, tá bom? Pensando apenas em valores, quando a gente fala aqui dessas restrições, elas estão aqui, ó, certo? Essas são as restrições. E aí a gente vai então para o nosso passo número 3. Force-se a pensar nas variações opostas às restrições e confirme o que espera delas. Funciona assim. A gente encontrou aqui na nossa restrição que o sistema não deve permitir valores que são maiores do que 5.000, certo? O nosso passo número 3 é você falar assim, se no meu requisito, na minha regra de negócio, está escrito que os valores são maiores do que 5.000, quais são outras possibilidades que são possíveis para valores? Esse daqui é um deles. Valor sendo maior do que 5.000. Quais são outras possibilidades? Aí você fala, bom, Júlio, se eu tenho aqui valor maior do que 5.000, uma outra possibilidade seria valor menor do que 5.000. Né? Na verdade, aqui menor ou igual a 5.000. Certo? Por que isso? Porque quando a gente está aplicando a partição de equivalência, a gente tem que pensar em quais são as faixas de valores ou as possibilidades existentes dentro daquela entrada. Então, a entrada que a gente está focando aqui é valores, certo? Esse é o nosso foco aqui. E aqui a gente está vendo essa nossa restrição aqui dessa regra de negócio, que é maiores do que 5.000. Então, você pensa em quais são outras possibilidades para valor. Nesse caso, maiores do que 5.000, logo, eu também poderia ter menores ou iguais a 5.000. Beleza? Então, eu tenho que me forçar a pensar. Um exemplo bom aqui disso é o seguinte. Você lê a restrição, o sistema não deve permitir valores maiores que 5.000. E aí você pergunta, mas peraí, e quanto aos valores que são menores ou iguais a 5.000? O que a gente vai fazer? E por que isso é importante? Deixa eu puxar a câmera aqui. Isso é importante porque, muitas vezes, a pessoa que está escrevendo uma regra de negócio, ela pensa apenas em parte de como o sistema tem que funcionar. E aí, você, como sendo um analista de testes de software, precisa pensar em quais são as outras possibilidades existentes. Por isso que tem que estar na ponta da sua língua a pergunta, mas e quanto aos outros? E quanto às outras? E quanto às outras variações? Você tem que se perguntar isso e expor isso para as pessoas que estão ao seu redor. Então, aqui quando eu falo, e quanto aos valores menores ou iguais? O Product Owner, PO, ou o analista de negócio, tem que ter essa resposta para mim. Ele vai falar assim, olha, Júlio, é verdade, eu não tinha pensado nos menores ou iguais a 5.000, cara. Não sei o que a gente poderia fazer. E aí passa um tempo, eles vão lá e te trazem uma resposta quanto àquilo. E para alguns pode até parecer algo muito trivial, mas no dia a dia acaba não sendo. Por quê? Porque a gente está tão acostumado a seguir as regras de negócio que foram escritas que a gente se esquece de perguntar sobre quais são as outras variações daquela regra de negócio que não foram escritas de maneira detalhada. Ok? Então, lembre-se disso. Passo 3 é você, então, pensar nas variações opostas às que foram descritas nas restrições. Então, a restrição diz, não deve permitir valores maiores que 5.000. Eu vou, então, pensar nos valores menores ou iguais que 5.000 e vou fazer essa pergunta. Certo? E aí, o passo número 4, dentro da aplicação da partição de equivalência, é você escolher de maneira aleatória um único valor em cada partição e qual é o resultado esperado para ele. Ok? Então, o que a gente já descobriu até agora?
que a gente tem para a entrada valores, a possibilidade de permitir de colocar valores acima de 5 mil e valores abaixo ou iguais a 5 mil, certo? Agora, no passo 4, o que eu tenho que fazer? Dentro dessa faixa de valores, eu tenho que escolher um valor. Então, eu vou dar um exemplo para você. Escolhi o valor 3.500, que está dentro da faixa de valores de menor ou igual a 5 mil. E eu estou dizendo o quê? Transferir. Ou seja, se alguém colocar o valor 3.500, eu espero que transfira. E se alguém colocar o valor 6.200, eu espero que não transfira. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque a restrição aqui na nossa regra de negócio diz que não deve permitir valores maiores que 5 mil. Então, eu fui lá e peguei um número aleatoriamente, né, que é o número 6.200, e disse, resultado esperado é não transferir. E peguei um outro valor dentro da outra faixa, que é menor ou igual a 5 mil, e coloquei aqui transferir. Júlio, poderia ser o valor 4.300 para transferir? Poderia. Poderia ser 4.850? Poderia. Poderia ser 4.999? Poderia. 5 mil? Poderia. 5.001 centavo para transferir? Não. Por quê? Porque a transferência, né? Não, o sistema não deve permitir transferir valores maiores que 5 mil. Então, 5 mil reais e 1 centavo já seria dentro da faixa do não transferir. Entenderam a ideia? Então, você olha para o requisito. Né? Vamos voltar lá para o passo 1. Identifica as entradas. Identifica as restrições. Se força a pensar nos valores opostos àquilo que foi dito na restrição. Escolhe de maneira aleatória um único valor para cada uma das faixas de valores existentes. São apenas 2. E isso daqui vão ser os testes que você vai fazer utilizando a técnica da partição de equivalência. O que isso daqui quer dizer para a gente? Quer dizer que a gente escolheu os testes de maneira estruturada, com base numa técnica, ok? Então, qual que é o passo 5 dentro do meu dia a dia, dentro do dia a dia de alguém que quer alavancar a sua carreira? É o seguinte, depois que a pessoa definiu os testes a fazer, quando ela vai conversar com as pessoas que estão ao seu redor, ela não fala mais assim, eu escolhi esses valores porque eu acho que tem que testar. Não, elas falam assim, eu escolhi esses 2 testes a fazer com base no uso da técnica de partição de equivalência. Entenderam a ideia? É aqui que você demonstra o seu profissionalismo, é aqui que você demonstra que existe uma ciência por detrás do que você fez. Puxa, tem um passo a passo a decorar para que eu possa entender como eu aplico essa técnica. Eu uso esse passo a passo para conseguir me ajudar a chegar nos testes a serem feitos. E eu falo para as pessoas ao meu redor que eu consegui identificar o que testar com base no uso daquelas técnicas ou daquela técnica. Entendem a diferença aqui? Não, uma diferença muito gritante. É alguém que é profissional naquilo que desempenha versus alguém que é um amador dentro daquilo que desempenha. Certo? E talvez nesse momento alguém possa falar assim, Júlio, mas isso não vai me ajudar em nada. Sabe por quê, Júlio? O importante no final das contas é testar. Se eu souber testar alguma coisa, cara, já é o suficiente, já eu não preciso desse negócio de usar técnica não, entendeu? Só que o que acontece? Eu tenho diversos alunos que já tiveram a oportunidade de sentir na pele o que é não conseguir demonstrar de maneira técnica aquilo que eles desempenham. O Rafa Bandeira é um deles. Ouve o depoimento dele para vocês verem. Naquilo que eu julgava saber fazer com maestria, que era criar casos de testes, sabe? Isso me deixou muito para baixo. Algumas semanas depois, 2 semanas depois, quase que exatamente 2 semanas depois, meu pivete, Thiago, ele foi aprovado nessa mesma empresa. E eu fiquei, cara, como assim? A gente tem o mesmo background, Thiago vive me elogiando, diz que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu falo, velho, tem alguma coisa errada. Como é que eu não fui aprovado, mas a pessoa que se espelha tanto em mim passou? O que é que a gente está fazendo de diferente? Eu cheguei, meu pivete, na moral, vou se reunir só por alguns instantes para você me mostrar o que é que você fez de diferente. Eu só quero entender um pouquinho do seu raciocínio. Mostra para mim um insumo do que você fez. Cara, eu fiquei em choque. Eu fiquei em completo choque, porque uma das tarefas
da prova dessa empresa era mostrar o seu pensamento por trás de cada ação que você fez. Ou seja, eles queriam saber seu embasamento. Embasamento era algo que eu não tinha na época. E ele me mostrou qual foi o plano de teste que ele fez, a estratégia de teste que ele fez. Velho, foi a coisa mais linda que eu já vi na vida. Ele simplesmente descreveu em TXT quais eram as técnicas que ele conseguiria aplicar, quais eram as técnicas que ele não conseguiria aplicar, o porquê que ele não conseguiria aplicar e o resultado das técnicas que ele aplicou. E o fundamento para cada uma delas. Partição de equivalência para as regras de negócio, testes exploratórios para as áreas que não eram cobertas. Esse nome me é familiar. Onde que eu tinha visto? No sílabus do CTFL. Só que o sílabus não te ensina como fazer, ele te diz o que é, mas não te ensina como faz, não te diz onde aplica, não te dá detalhes, não te dá insumos para você conseguir aplicar aquilo no seu dia a dia. Ele apenas te fala o suficiente para você conseguir fazer a prova e acabou. E aí, nesse momento aqui, o Rafa, ele já estava na área há alguns anos. Ele já conseguia se destacar dentro do seu dia a dia, porque ele já tinha anos na área, ele já conhecia o negócio, ele já estava lá dentro do dia a dia, o time dele gostava dele, só que ele já estava sentindo estagnado. Falava, caraca, eu não consigo crescer mais. Não consigo crescer mais. E o salário dele naquela época não era um salário bom, cara. Mas, cara, ele estava lá se sentindo estagnado como se já tivesse acabado já o caminho dele como sendo alguém que testa softwares. E o que aconteceu foi que o Rafa, ao conhecer o método, ele começou a perceber que, cara, existia mais, né, que ele tinha que fazer como sendo, né, um profissional na área de testes de software. E aí, ao descobrir que ele poderia ser mais, ele começou a pesquisar mais, a se aplicar mais, a buscar mais ciência, mais fundamento naquilo que ele fazia. E ao conseguir fazer isso, ao aplicar tudo isso, ele foi começando a alavancar. Então, ele alavancou a carreira, primeira vez em quase 90% dentro da empresa onde ele trabalhava. Depois disso, ele conseguiu um outro alavanque, mais um outro alavanque, e até que recentemente ele passou nessa entrevista que ele acabou de mencionar aqui para vocês. Então, no final das contas, ele conseguiu passar dentro da empresa onde ele sempre sonhou em trabalhar, e ele teve a oportunidade de atuar lá durante algum tempo. Estão entendendo? Hoje, se a gente for pensar assim no Rafael, o Rafael hoje ele cresceu tanto, que hoje eu considero ele uma referência. Ele é meu aluno, mas eu considero ele uma grande referência. Por quê? Porque ele buscou tão profundamente entender mais sobre a ciência por detrás do seu papel, que hoje em dia o raciocínio, o pensamento crítico dele é um pensamento que, puxa, se destaca. É definitivamente já um grande pensador dentro da área de teste de software. Por quê? Porque buscou realmente. E se a gente for pensar em salário, puxa, hoje o salário que o Rafa recebe dentro das empresas na qual ele presta serviços, cara, é um salário extremamente maior do que aquele que ele tinha começado. Tipo, posso dizer assim, pelo menos umas 6 vezes mais do que aquilo que ele recebia. Então é algo muito importante para que vocês possam entender o quanto é importante você conseguir fundamentar o seu conhecimento, demonstrar a sua técnica, a ciência que tem por detrás do seu papel. Bem, quando a gente fala do método, o que é que te ajuda? O que é que o método te ajuda quanto a conseguir entender essas técnicas e conseguir fazer com que você realmente aprenda elas e saiba falar sobre elas? É o fundamento, nosso princípio número 3, que é a prática. Então, dentro do método, você acaba tendo lá no nosso fundamento número 1, que é o conhecimento técnico alinhado ao mercado, realmente uma carga de conhecimento bem pesada para que você realmente entenda quais são todas as variações de técnicas que você pode utilizar no seu dia a dia para se tornar realmente um profissional na área de teste de software. Dentro do posicionamento, você aprende a se posicionar quanto àquele conhecimento que você tem. Mas dentro do nosso primeiro pilar, que é o princípio número 3, que é a prática, é quando você aprende a aplicação prática daquele conhecimento. E quando você aprende essa aplicação prática, você aprende ela e depois você realmente pratica. Então você faz exercícios, você participa de desafios para colocar aquilo em prática.
E você tem dentro do método um suporte conceitual e prático com respostas dadas a você em até 24 horas. Então, pensa naquele último momento que você estava estudando sobre alguma técnica de teste e você teve uma dúvida. O que você fez? Você desistiu e seguiu sua vida? Ou você não tinha fontes para procurar, você foi procurar algum texto e era superficial? Mas não, dentro do método, a gente tem uma equipe de suporte para ajudar os nossos alunos a conseguir responder as suas dúvidas em até 24 horas. Então, o aluno foi colocar na prática lá na empresa dele, não conseguiu, ele entra em contato com a gente, pergunta e a gente responde, inclusive relacionado ao contexto que ele está trabalhando hoje. Entende qual que é a diferença? O método, ele funciona como um acelerador para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira. Então, quando você quer colocar alguma coisa na prática, você precisa ter um suporte. O método te dá esse suporte, beleza? Fazendo um resumão aqui da nossa aula de hoje, identifique as entradas, suas restrições, as variações dos resultados esperados, escolha um valor dentro da partição e fale sobre isso de maneira técnica para as pessoas que estão ao seu redor. Esse daqui é um resumo da nossa aula de hoje para ajudar você a conseguir não só aprender a utilizar uma prática, mas também demonstrar para as pessoas ao seu redor o profissionalismo que você tem, certo? Agora a gente está chegando aqui ao final dessa nossa aula de hoje, então quero te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí no botão para se inscrever agora. Deixa também um comentário lá embaixo para a gente no vídeo. Vai ser muito importante para mim ter esse seu feedback, beleza? Se você ainda não curtiu, curta a aula de hoje e, por fim, compartilhe com os seus amigos, com aqueles que você acha que vão se favorecer por terem ouvido essa aula, beleza? Um grande abraço para vocês e até lá!